Olá pessoal, vamos conversar sobre algumas dicas importantes para a hora da entrevista, né? São vários elementos, às vezes, que a gente precisa estar antecipando, né? Para poder se sair bem numa entrevista, né? Numa recolocação no mercado de trabalho. Claro que essa preparação, né, antecede muito, né, o momento da entrevista. Tá? Em alguns casos, a gente precisa ter uma preparação naquela questão que condiz com o desenvolvimento profissional e educacional, né, cursos que a gente precisa fazer, né, formação técnica, graduação, né. Então, claro, a entrevista vai ser um momento para verificar conhecimentos, habilidades, atitudes do candidato, tá? Mas existem algumas dicas, algumas coisas importantes naquele momento, né, mais próximo da entrevista, né, nós estamos procurando uma oportunidade de trabalho, e aí, né, tá chegando a hora de fazer a entrevista, e a gente precisa ter alguns cuidados, né, que são mais próximos, tá? Então, a primeira coisa, né, ao ser chamado para um processo seletivo, para uma entrevista, né, é a gente ensaiar, né, se preparar para essa entrevista, pensando, né, fazendo uma lista de perguntas mais comuns, né, que a gente possa imaginar, pensar, né, que possa ser feita no momento da entrevista, né. Perguntas relacionadas, né, à personalidade, né, perguntas relacionadas ao comportamento, perguntas relacionadas à experiência que a gente vem a ter em relação àquele cargo, àquela função, perguntas sobre o nosso desempenho ou nossas tarefas, nosso trabalho em empresas que anteriormente tenhamos trabalhado. Então, fazer uma lista, né, de perguntas que a gente possa eventualmente encontrar no momento da entrevista, né? E se preparando, né, para essa entrevista, ensaiar, ou seja, descrever, né, ou escrever, anotar em algum papel, né, ou de memória mesmo, as respostas possíveis, né, a essas perguntas que nós listamos, tá? Digamos que nos seja perguntado na entrevista 3 qualidades, 3 defeitos, né? Aquela questão mais corriqueira, né? O que nós responderíamos, né, a essa pergunta? Né? Quais seriam os elementos? Né? Como a gente abordaria, né, a resposta? Então é importante se preparar para que a gente não deixe lacunas, lapsos, né, incorra em alguma falta na hora de responder a pergunta, né, fazendo as respostas de forma completa. Tá? Pode ser que na entrevista nos perguntem, né, se a gente já conhece alguma coisa a respeito da empresa que a gente está vindo fazer a entrevista. Então também é importante, né, fazer essas anotações, né. Isso nos leva a um outro ponto importante, né, que é pesquisar, né. Até para a gente poder elencar essas possíveis perguntas, né, precisa pesquisar um pouco o histórico da empresa, né, porque a gente pode vir a ser perguntado durante o processo de entrevista, né. Então, a gente deve saber a cultura, ou pelo menos conhecer um pouco da empresa, né, conhecer algum tipo de elemento importante da história da empresa, a sua missão, visão, valores, né, qual o setor de atuação daquela empresa, né, a localização dessa empresa, saber se ela tem filiais, né, em outras localidades, outras cidades, estados ou em outro país, né, conhecer um pouquinho, né, sobre talvez o fundador da empresa, os seus sócios, diretores, né. Isso hoje em dia se torna um pouco mais fácil, né, porque a gente tem acesso ao conhecimento básico aí das empresas no site das empresas, né? Muitas empresas vão ter ali sites, né, contando um pouquinho da sua história, né, falando sobre os seus valores, missão, né, falando sobre, às vezes, os produtos, os novos projetos, o que a empresa tem pensado para o seu futuro.
né, relações com o mercado. Então, são uma série de informações importantes que a gente obtém das empresas através dos seus sites, né, que a gente pode muito bem, né, se utilizar para pesquisar, né, e se munir de informações para o momento da entrevista, né. Digamos que lá no momento da entrevista nos perguntem, então, né, se a gente conhece algo a respeito da empresa, né. A gente pode sair, né, relativamente bem, né, respondendo essa pergunta se a gente fez a pesquisa, né, se a gente fez o dever de casa antes de ir para a entrevista. Tá? Muito bem. Um outro elemento importante, né, para a hora da entrevista é a gente ter um certo cuidado com a nossa linguagem corporal, né? Então, a linguagem corporal, né, ela é uma forma, né, de comunicar, né, quem nós somos, né, uma forma de comunicar como nós nos sentimos, a nossa personalidade também, tá? Então, é importante que a gente tenha cuidado com essa linguagem corporal, certo? Existem algumas bibliografias mais antigas, mais recentes, né, que falam a respeito da linguagem corporal. Ela é um elemento estudado, né, na psicologia comportamental, né, ela é estudada também, né, naquilo que diz respeito aos processos seletivos, né, quem tem a capacidade, né, de realizar alguns testes psicológicos, né, análise comportamental, geralmente é o psicólogo, né, que vai fazer essa parte dentro do processo seletivo, né. E nós, como candidatos, né, ou de repente participando do processo seletivo, ou mesmo, né, como integrantes, né, de uma equipe, de um processo seletivo, atuando como profissionais nas organizações, nós também devemos ficar atento à linguagem corporal, né, dos candidatos. Tá? Bom, em relação à linguagem corporal, né, tem aquelas informações básicas que a gente ouve falar, né? Cuidado para não ficar com os braços cruzados, pernas cruzadas, pois isso pode identificar algum tipo de contrariedade, negação, desconforto, né? Naquele momento, tá? Bom, isso é relativo, né? Por isso é necessário que um profissional qualificado faça essa avaliação, né? Não necessariamente, né, cruzar os braços, cruzar as pernas vai significar algo negativo, né? Isso pode ser um comportamento típico, né, da pessoa, ela tem aquele costume, né, pode significar até mesmo que o ambiente esteja um pouco mais frio, né, o candidato esteja cruzando a perna ou os braços, né, para esquentar o corpo, né, pode ocorrer, né, ou pode ser que realmente, né, seja um momento desconfortável ou de negação do candidato a alguma questão, ou algum ponto, né, e até uma situação de identificar que o candidato não se sentiria confortável executando tal ou tal atividade na empresa, enfim, né, e aí uma pessoa qualificada, um psicólogo, alguém com formação na área, para fazer essa análise, tá? E nós devemos, né, como candidatos, ter cuidado, né, com a nossa linguagem corporal, né, mantendo a calma, a tranquilidade, né, para que a gente não venha, né, a demonstrar ali algum nervosismo nesse momento tão importante, né, num processo seletivo, né, que pode vir a ser, né, qualificatório ou desqualificatório, né, dentro do processo, né. A gente sabe que algumas coisas são subjetivas no processo seletivo, né. A linguagem corporal pode até não estar sendo um elemento analisado em termos de objetivos anteriores, né, do processo de entrevista. Então, foi analisado lá anteriormente o que vai ser pensado, né, o que vai ser analisado, né, quais são os objetivos que a gente quer nessa entrevista. Então, vamos analisar este tópico, né, e daqui a pouco um dos objetivos é analisar a linguagem corporal. Pode até ser que, né, nesse momento de pensar, né, os objetivos da entrevista, o que vai ser analisado, não estava a linguagem corporal, mas pode ficar no campo da subjetividade, né? O entrevistador lá, né, observou, de repente, né, algum comportamento, né, em termos de linguagem corporal, de forma subjetiva, né, e pode ser que isso seja impactante no nosso processo seletivo. É importante, sim, a gente ter esse cuidado, né, manter a tranquilidade, a calma, né, sem agitação no momento da entrevista, né, no momento que a gente está conversando, interagindo com entrevistadores, né, da equipe de processo seletivo.
Cuidado com a imagem, tá? É um outro aspecto bem importante aí para o momento da entrevista, né? Talvez a gente tenha apenas uma, né, oportunidade, né, dependendo do tipo de processo seletivo, para causar um impacto, né, positivo, né, ao recrutador, ao entrevistador, né. Então, cuidar da imagem é muito importante no aspecto físico, né, e também na imagem, né, comportamental que a gente passe em relação a nós para o entrevistador, né. Então, com relação ao aspecto físico, né, se é importante, né, para aquela empresa que exista algum tipo de alinhamento, né, de vestimenta, que a gente vá com esse mesmo tipo de alinhamento, né. Digamos que a gente vá fazer uma entrevista para uma vaga, uma oportunidade num banco, né. A gente sabe que é um ambiente administrativo e que a imagem, né, geralmente está aliada, né, a uma vestimenta, né, mais clássica, talvez, né, mais ao ambiente administrativo, né, um ambiente mais formal, digamos assim, né. Então, a gente deve estar, né, ciente, né, de que a gente deve buscar essa identificação, né. Então, não deveremos ir para uma entrevista desse tipo, né, de bermuda, né, de boné, né, ou, né, com algum outro tipo de vestimenta mais descontraída, né, porque certamente, né, não haverá identificação de imagem nesse sentido, tá? Claro que se a gente vai fazer uma entrevista numa loja free surf, por exemplo, né, a gente vai de bermuda, de camiseta regata, vai de boné, vai com skate embaixo do braço, né, talvez a gente tenha total identificação com essa oportunidade, né? Aí sim, esse tipo de vestimenta cabe, né? Agora, se eu vou na mesma loja free surf, né, vestido de terno e gravata, né, muito provavelmente, né, não vou ter a identificação com a oportunidade, né, se é uma oportunidade de vendedor, por exemplo, né? Então, isso também é importante, né? Nesse mesmo exemplo, né, com relação à imagem, né, imagem comportamental, a linguagem, né? A linguagem passa uma imagem, né? Uma imagem mais formal ou menos formal, informal no caso, né? Então, vamos pensar de novo na mesma vaga, ou mesma oportunidade num banco, né? Vai atender ao público no banco, a gente precisa de uma linguagem mais formal, né? Então, eu posso utilizar, na hora da entrevista, gírias, né? Que vão contradizer com a imagem que o banco gostaria de passar, né? Para os seus clientes. Mas, se eu vou na mesma loja, né? Free Surf, do exemplo anterior, né? Utilizando uma linguagem com gírias, né, talvez eu esteja, né, exatamente identificado, né, ao perfil comportamental, né, de linguagem que a loja gostaria de passar para o seu público, né. Então, essa questão do cuidar da imagem é sempre muito relativo, né, ao tipo de oportunidade, né, ao tipo de empresa em que nós estamos nos dirigindo, né, para buscar essa oportunidade, né. Então, a gente precisa ter um cuidado importante aí a ser considerado, tá? Bom, aqui é uma dica, né, com relação a aquilo que se percebe nas diferentes culturas, né, que é o aperto de mão, tá? Então, culturas, por exemplo, mais ocidentais, latinas, né, a gente dá muita importância ao aperto de mão, tá? Ele pode passar confiança, né, ele tem um significado, né, ele faz parte também, claro, do item anterior que nós falamos a respeito de linguagem corporal, né? Mas ele merece uma parte significativa, né? Então por isso a gente está falando separadamente, né? Porque para nós, né, no Ocidente, né, sobretudo, né, latinos, né, esse aperto de mão, né, ele traz um significado, né? De confiança, né? Ele traz um significado de interesse, né? Ele traz um significado comportamental, né? De interesse e aproximação, né? Com aquela empresa, tá? Então, o fato de cumprimentar e apertar a mão, né? Significa interesse, né? Então, digamos que a gente está no momento de uma entrevista, né? Nós chegamos, cumprimentamos o entrevistador, né, um bom dia, ou boa tarde, boa noite, que seja, né, e apertamos a mão. Né? Isso significa
boas-vindas, né? Quando nós nos despedimos, né, da mesma forma, traz um significado, né? Um agradecimento, muito obrigado, um aperto de mão sincero, né? Significando que nós estamos dando importância, né, àquele momento, né? Que o momento é importante para nós, né? Claro que vai ser bem diferente se, ao chegar, né, a gente não cumprimente, né? Ou ao se despedir também não realizamos o cumprimento, né, de aperto de mão, né? Isso pode vir a significar ali algum desinteresse, uma desatenção, né? E na parte comportamental, né, isso tem sempre um significado, tá? Claro que, como a gente está falando, né, isso é muito relativo à cultura, né? Então, em países orientais, né, isso já vai ser diferente, né? Não tem tanta importância, né? Ou talvez importância alguma, né? O aperto de mão, né? Em muitas culturas orientais, né? O cumprimento é feito com um aceno de cabeça, né? Então, essa situação não terá tanta relevância, tá? Mas é importante a gente estar sempre pensando no contexto que nós estamos inseridos, certo? Um outro elemento importante, né, é o sorriso, né? Ele traz também um significado, né, comportamental, né, e traz um significado psicológico, né, para quem conversa conosco, né, sobretudo no momento de entrevista, né. O sorriso traz um significado de que a gente está tranquilo, né, que a gente está confiante, né, e a gente está buscando ali, né, naquele momento, a empatia, né, do nosso entrevistador, né. Então é muito importante, né, que a gente tenha esse momento, né, de tranquilidade, né, que no momento certo, né, no momento da entrevista ali a gente possa descontrair também, né, se mostrar simpático à conversa, né, sobre os diversos assuntos que estão sendo tratados ali durante a entrevista, né. Claro que a gente não vai sorrir a todo momento, né, a qualquer tipo de conversa, né, mas nos momentos adequados, né, por exemplo, na chegada, né, da entrevista, né, um sorriso, né, ou em algum outro momento, né, mais descontraído da entrevista, né. Então a gente não pode ficar sisudo, né, o tempo inteiro, né, no processo de entrevista, né, no processo seletivo, tá. Então isso também demonstra, né, que a gente está num momento de tranquilidade, de domínio, né, de confiança, né, daquilo que a gente está falando, da conversa que está sendo tratada, né, ali com o entrevistador, tá? Bom, essa aqui é uma dica, né, para um momento talvez, né, de mais estresse na entrevista, né, ou de mais dificuldade, né? Digamos que nós estejamos, né, num momento de dificuldade, um pouco mais nervoso, com dificuldade de falar ou de tratar de algum assunto, de algum tema, né, na entrevista, por alguma questão qualquer, né? E uma estratégia, né, para a gente descontrair um pouco, né, ou sair um pouquinho daquele momento de estresse, seria solicitar, pedir, né, um copo d'água, né, para que a gente possa retomar a entrevista com mais tranquilidade, tá? Algumas vezes, né, o próprio entrevistador, né, vai perceber, né, que o entrevistado está um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais de dificuldade, né, e muitos entrevistadores têm esse feeling, né, então vou oportunizar ao entrevistado, né, que se tranquilize. É uma oferta ali, né, um copo d'água ou um cafezinho, né, então é importante que a gente aceite, né, se o entrevistador ofertou, é importante que a gente aceite ali o copo d'água, que aceite o cafezinho, para tranquilizar, né, ficar mais calmo, mais tranquilo, né. Então isso pode ser solicitado por nós, ou até mesmo ofertado pelo entrevistador, tá? Uma outra coisa muito importante em uma entrevista, né, é que a gente não saia de uma entrevista sem fazer perguntas, né. Uma entrevista não é só o momento da empresa nos conhecer, questionar sobre a nossa experiência, nossas habilidades, comportamentos passados, né, quando trabalhamos em empresas anteriores, com equipes, com lideranças, né, que fizeram parte da nossa história profissional. É importante também que nós, né, façamos perguntas, né, a respeito da empresa, nós façamos perguntas a respeito daquilo que se espera do cargo em que a gente vai atuar, aquilo que se espera do profissional, né, que atua dentro da empresa, aquilo que se espera do trabalho em equipe, aquilo que
possa causar algum tipo de interferência, né, na forma como a gente vai realizar nossas atividades, né, como, por exemplo, liderança, né, quem serão os líderes, a quem nós vamos nos reportar, né, quem serão as pessoas, né, ou a quantidade de pessoas que fazem parte da equipe, né, quais são as metas, objetivos da empresa, né, com relação àquilo que se espera da nossa atuação, né. Então, são uma série de perguntas, né, importantes que a gente pode fazer no momento da entrevista. Tá? E claro que não é um momento, né, no primeiro contato, de fazer perguntas sobre salário, sobre benefícios, né? Isso pode ficar para um segundo momento, né? Uma segunda conversa, né? Na primeira entrevista, né, que a gente vai fazer, a gente tem que demonstrar, né, o interesse pela empresa, pela oportunidade, né? Então são perguntas nesse sentido, tá? Nós não podemos sair da entrevista sem fazer perguntas, tá? Isso vai também causar uma impressão, né, no recrutador, naquele que está nos entrevistando, de que temos realmente, né, interesse sobre a oportunidade de trabalho que está nos sendo ofertada, certo? Um último elemento, né, que a gente não pode esquecer, né, é de agradecer, tá? Isso vai mostrar a educação, a delicadeza, né, da nossa parte, e que a gente também está interessado na oportunidade, né? Então, ao terminar o processo de entrevista, né, cumprimentar o entrevistador, né, aperto de mão, né, nós aproveitamos para agradecer a oportunidade, aquele momento de conversa, de entrevista, de troca de informações sobre a empresa, né, a oportunidade de poder, né, nos fazer conhecer por parte do recrutador, né, e também, nesse momento de agradecimento, né, pode ser importante a gente utilizar, né, esse momento do agradecimento também para fazer uma última pergunta, né. Então, agradeço a oportunidade, né, de ter tido essa conversa, de conhecer a empresa, a oportunidade, e perguntar se a gente deveria esperar um contato, né, sobre o resultado da entrevista, do processo seletivo, ou se a gente poderia, após algum tempo, né, ligar para a empresa ou ligar para o recrutador perguntando, né, sobre o resultado do processo seletivo. Então, também é um momento importante, né, de demonstrar interesse, né, no momento do agradecimento, tá? Então, essas foram algumas dicas aí a respeito da entrevista, né, porque também é um momento comportamental, né, que a gente vai demonstrar não só conhecimentos e habilidades, né, para o entrevistador, mas também que a gente precisa demonstrar que tem, né, os elementos comportamentais necessários, né, o que a empresa busque para aquela oportunidade, tá? Claro que aqui são algumas dicas, não são todas as dicas. Para alguns vai fazer muito sentido, né? Para outros, né, de repente não vai fazer tanto sentido, porque já tem mais experiência em entrevistas, ou já tinham ouvido falar ou lido a respeito, né? Mas é importante que a gente tenha sempre, pelo menos, né, esses 9 elementos aí em mente, né, para os nossos processos seletivos. Espero sinceramente que essas dicas possam ser úteis a alguém, né, que possa ajudar, né, a buscar oportunidades aí no mercado de trabalho, ou retornar, né, ao mercado de trabalho. Tá, gente? Então, bons estudos a todos aí, até breve.